Pode continuar ministrando aí, Bárbara. Essa canção tá linda aí, amém? Pode. Quero compartilhar algo do coração de Deus aí. É uma noite muito especial, realmente, essa noite. Prometo que eu não vou demorar. Eu quero ainda fazer algumas orações muito especiais aqui. Mas eu preciso compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração. Ainda mais num momento como esse, né? Como a gente está falando aqui, né? IBI celebrando o dia do pastor. E não tem alegria maior, amados, para pastor do que celebrar a vida, se alegrar com a vitória. Né? A sua vitória é a minha vitória. Quando você está alegre, eu estou alegre. Quando você, às vezes, está triste lá, a gente também fica triste, né? Porque a Bíblia fala isso. A gente tem que se alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. E Deus me deu uma palavra. A gente está falando sobre isso, né? Ao longo desse mês, né? De junho, sobre missões às quintas-feiras e aos domingos falando sobre os 5 ministérios da igreja. E hoje eu quero compartilhar uma palavra do coração de Deus com você sobre justamente isso, o ministério pastoral, sobre o coração de um pastor. Se você pode, abra sua Bíblia, por favor, no livro de segundo livro de Samuel, capítulo 12. Aleluia. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Eu creio nisso, amém? Que essa bênção esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. E eu vou ministrar essa noite sobre isso, o coração de um pastor. Todos acharam aí, segundo livro de Samuel, capítulo 12. Se você não achou, porventura se estiver sem Bíblia, você pode acompanhar conosco aqui na transmissão, aqui no monitor, ou tirar uma carona aí com seu irmão aí do seu lado, aí não tem problema, pode aproveitar também. Mas vamos ler, segundo livro de Samuel, capítulo 12. Amém, André? Segundo livro, isso. Não pode falar segunda Samuel, não. Esse é segundo livro, é livro. Tem que falar segundo. Segundo livro de Samuel, capítulo 12. Todos acharam aí, amém? Foi? Pode botar aqui, pessoal da comunicação. Pessoal aqui, por favor. Obrigado, meus filhos. Isso. Se quiser botar NVI, é melhor um pouquinho a versão. Não sei se essa versão aí não... Pode botar NVI que fica mais fácil do pessoal entender, tá? Muda a versão pra mim aí, Dani. Isso. Essa é King James. Muda pra NVI pra mim. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor, no caso aqui está Yahvé, mas é o Senhor, enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Preste atenção nessa história, amados. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera com ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, que o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Versículo 7 diz: então disse Natã a Davi: tu és esse homem. Repete comigo aí: tu és esse homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te casa do teu Senhor, e as mulheres do teu Senhor em teus braços. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso te tivesse sido pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o Heteu, feriste a espada,
e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que em tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, a qual se deitará com elas em plena luz do sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Versículo 13 disse: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Você pode dizer amém? Profetizo que você vai entender essa palavra em nome de Jesus. Todos nós aqui talvez conhecemos a história do rei Davi, muito conhecido, principalmente por causa da batalha, daquela vitória que ele tem sobre Golias, né? Todo mundo aqui acha que todos conhecem a história do rei Davi, não é? Sim ou não? Já ouviram falar? Quem já ouviu falar do rei Davi? Fala amém. E, amados, pouca gente sabe, ou talvez a gente não pode saber, que a vida de Davi começou como um pastor de ovelhas. Davi não era guerreiro, Davi não era, foi treinado literalmente de forma mais certa para poder ser um general de guerra, não. Davi era um pastor de ovelhas. Repete comigo aí: pastor de ovelhas. Quando Deus achou Davi por intermédio do profeta Samuel para ungí-lo como rei de Israel, Davi estava no pasto tomando conta de ovelhas. Repete comigo aí: ovelhas. Amados, cuidar de ovelha Davi fazia com excelência e fazia com muita vontade. Davi, a Bíblia conta pra gente que ele antes mesmo dele derrotar Golias, a Bíblia fala que ele defendeu o rebanho que ele tinha de um leão, de um urso. Ele fazia qualquer coisa, matava se fosse necessário, para proteger as ovelhas que ele tinha, e que não eram dele, era do pai dele. A vida dele segue, ele consegue essa vitória pela mão de Deus sobre Golias, se torna líder do exército do rei Saul, e depois é perseguido por esse mesmo Saul, mas Deus já tinha ungido ele, tinha escolhido ele, ele se torna rei. Um pastor, um menino que começa como pastor, se torna um rei, um grande líder poderoso, com exércitos, com palácio, com um monte de coisa à disposição dele. Só que agora, quando nós chegamos no capítulo 12 aí do segundo livro de Samuel, Davi já não é mais aquele menininho ruivo, de boa aparência. Tem alguém ruivo aqui? Não. Mas boa aparência tem? Olha pro lado aí, sabe alguém de boa aparência aí? Isso, bonito assim, igual quem se olhou agora aí. Davi era bonito assim. Menino ruivo, de boa aparência, não era mais aquele menino, sim, continuava, mas ele era um rei, de muita fama, de muita força, de muita imponência. Era um líder respeitadíssimo, que mandava e desmandava. O que ele falava, os caras tinham que fazer. Ele podia ter o que ele quisesse, amados. Naquela época, pela tradição, ele podia ter quantas mulheres ele quisesse, desde que, é claro, não fossem mulheres de outra pessoa. Ele podia ter o dinheiro que ele quisesse, ele podia ter tudo. Só que, infelizmente, o poder subiu a cabeça de Davi. E num belo dia, a história, né? Eu estou resumindo para você a história dele. Ele pega o exército dele e manda para uma batalha. E ele já tinha se tornado, era um guerreiro, né? Enfim, ele não foi para essa batalha. E a Bíblia mostra para a gente que ele ficou no palácio, usufruindo das mordomias do reinado dele. E ele olha pela janela do palácio, preste atenção no que eu estou te falando. E ele vê uma mulher tomando banho. E aí bate o desejo dele, fala que mulher bonita e tal. Betseba, o nome dela. E ele procura saber quem é essa mulher aqui e tal. Aí os empregados dele falam: olha só, essa mulher aqui é esposa de Urias, um dos seus soldados. Sabe o que Davi faz? Manda chamar ela aqui que eu quero ela agora. E Davi, literalmente, do popular, fura o olho do Urias. Tem relações com ela, engravida ela. E a Bíblia mostra pra gente, se você for ler nos versículos anteriores, que
Não bastando ele ter, entre aspas, esse termo popular que a gente usa aí fora, né? Furado o olho, enfim, feito, né? Traído o soldado, um homem fiel a ele. Ele manda o general de guerra dele, Urias, estava lutando na batalha por Davi. Mandou o general dele falar assim: faz o seguinte, ó, bota Urias na frente da batalha, onde tem mais chance de a gente perder para o inimigo. Porque eu quero matar Urias. É gente que não tem coragem de matar com a própria mão, mas manda dar uma ordem para matar a pessoa de outra forma, né? Matar a pessoa com a mão de outro. Foi o que Davi fez, amados. E foi justamente o que aconteceu. Ele não matou Urias com a própria mão dele, mas ele praticamente entregou Urias para ser morto. E eu estava meditando nesse texto, Deus falava claramente ao meu coração. O que fez Davi, amados, se perder foi porque ele se tornou um rei poderosíssimo, mas esqueceu o coração de pastor. Pode botar a arte aí, Dani, aquela arte que eu mandei. O que acontece com muita gente, infelizmente, amados, às vezes a gente consegue conquistar, chegar a lugares altos, tops da nossa vida, mas a gente esquece do nosso coração, muitas das vezes, as nossas origens, a nossa humildade. Foi o que aconteceu com Davi. E quando Deus estava ministrando ao meu coração, Ele estava falando claramente comigo: nós precisamos ter um coração de um pastor. Eu estou falando assim, né? O coração de um pastor, um coração de alguém que se entrega, um coração de alguém que se doa por alguém. Davi era assim, mas infelizmente, em determinado momento da vida dele, ele se perdeu. O texto mostra isso pra gente. Primeiro, pastor, Davi se perdeu porque as vitórias dele fizeram ele perder o coração de pastor. O nosso coração precisa ser um coração de um pastor, amados. Porque se um dia a gente perder o coração de um pastor, nós só vamos pensar em maquinar o mal. Nós só vamos pensar em querer se dar bem o tempo todo, a qualquer custo. Foi o que infelizmente aconteceu com Davi por um momento. Há momentos na nossa vida que nós pensamos que somos tão bons que o mundo inteiro deveria se prostrar aos nossos pés. Só que a Bíblia conta a história triste de uma pessoa que pensou assim e foi expulso do céu. O nome dele é Lúcifer e se tornou Satanás. Porque um dia ele deixou o orgulho de querer ser maior do que realmente ele era tomar conta do coração dele. Nossas vitórias, amados, não podem fazer a gente perder o nosso coração. Eu estou olhando para pessoas aqui que eu tenho certeza que, se não estão conquistando vitórias, vão ser muito vitoriosas em sua vida, em nome de Jesus. Mas eu quero que você entenda que nenhuma vitória, nenhum, patamar que você chegue, pode fazer você perder o seu coração. Tem pessoas que se perdem porque acham que são mais do que realmente são, amados. Davi, infelizmente, se perdeu nas vitórias dele. Eu tenho aprendido, e isso é para âmbito do reino de Deus aqui na igreja, quanto também para o seu trabalho fora daqui, para a sua vida pessoal. Quanto mais você crescer, mais você deve servir. Se você quer crescer no seu trabalho, deixa eu te dar uma dica em nome de Jesus. Seja alguém que sirva, que ajude outras pessoas. Pastor, mas o mundo é uma concorrência, as pessoas estão concorrendo o tempo inteiro, estão. As pessoas brigam por um espaço no metrô, eu falo isso aqui, por um espaço no ônibus, pisa no teu pé, te dá uma cotovelada. No mundo corporativo, todos nós temos emprego, enfim, trabalhamos no mundo corporativo, nós vemos isso acontecendo também. As pessoas parecem que querem puxar o tapete uma da outra o tempo inteiro, mas Deus chamou você para fazer a diferença. Deus não chamou você para você ser igual ao que todo mundo faz, não. Quanto mais você crescer, mais sirva, mais se doe, mais faça. Você acha que Deus me chamou com o ministério pastoral foi para ser servido? Não, nós estamos aqui, eu, minha esposa e minha filha, estamos aqui para servir a vocês com tudo que vocês precisarem. Se tiver que ir com você no hospital 10, 11 horas, meia-noite eu vou. Se tiver que fazer alguma coisa que estiver ao meu alcance, se tiver que tirar minha blusa do meu corpo para dar para você, eu dou, amados. Por quê? Porque Deus me chamou para ter um coração de pastor. As nossas vitórias, as nossas conquistas não podem fazer a gente perder a nossa essência, quem nós somos. Davi era um rei poderosíssimo, só que ele não podia ter esquecido o coração dele, que era um coração de um pastor. Maior no reino de Deus não é aquele que é servido, mas aquele que serve.
Jesus falou isso quando ele veio ao mundo. Ele falou: o Filho do Homem, eu não vim ao mundo para ser servido, eu vim ao mundo para servir e dar a minha vida em favor de muitos. Ele veio a esse mundo para dar a vida dele pela mim e pela tua vida, para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Então que as tuas vitórias não façam você perder a tua essência, não façam você perder, porque tem muita gente que se perde assim, e quanta gente quebra a cara por causa disso, amados. Porque chega num determinado patamar da sua vida, entenda, né? A gente estava brincando aqui, falando de salário de 12 mil, brincando. Deus tem coisa grande para você sim, se esforça, estuda. A gente ensina isso aqui para os nossos jovens, adolescentes, para a igreja inteira. Fala assim: amados, seja o melhor que você puder ser na tua área de atuação. Eu, a pastora Mariana, nós estudamos, fizemos pós-graduação, eu fiz pós-graduação, a pastora está fazendo a segunda faculdade dela. Por quê? Porque nós entendemos que nós precisamos servir e fazer o melhor pelas, né, por nós, pelas pessoas. Isso não vai parar a gente, mas entenda, quanto mais você receber, mais seja grato ao Senhor, porque onde você está foi Ele quem colocou. A Bíblia diz: é o Senhor quem exalta, é o Senhor que abate. Não deixa a tua soberba fazer você tropeçar, porque se existe uma pedra de tropeço que às vezes aparece na nossa frente, que faz a gente tomar um tropeção, o cara estava contando aqui, é orgulho. O orgulho, amado, se você não perceber, se você não ficar atento, ele faz você, sabe, tropeçar e cair. Era para você estar lá na frente, era para você estar muito, sabe, estar lá na frente, mas alguma coisa aconteceu que fez você perder o seu coração. Fala para o seu irmão e para a sua irmã: querido, querida, pode falar para ele: querido, querido, não perca o coração de um pastor. Não perca nunca da sua vida. Por quê, pastor? A gente precisa lembrar como a gente começou. Deus enviou o profeta Natan, e olha que coisa interessante, essa história que nós lemos aqui. Deus enviou o profeta Natan, depois que Davi fez esse monte de besteira aqui, engravidou a mulher, mandou matar lá o, né, não com a mão dele, mas bota o Urias na frente da batalha para ele ter mais chance de morrer. O cara morre, ele pega Batseba, ele leva para casa dele, toma como esposa para ele. E aí Deus foi lá e enviou um profeta. E muitas das vezes Deus envia pessoas para darem uma palavra para a gente não está esperando, não está entendendo. Mas é um cuidado de Deus. Foi o que Deus fez com Davi. Enviou um profeta para falar para ele. Começa contando uma história. Falando assim: Davi, olha que história interessante. Um homem rico e um homem pobre. O rico tinha um monte de ovelhas. Monte. E o pobre só tinha uma única ovelha, que ele cuidava, que era, sabe, aquela ovelha de estimação. Igual aquele bichinho que a gente tem em casa, de estimação. A única que ele tinha. E aí um determinado viajante, alguém chega e ele fala assim, né, querendo ter alguma coisa para comer, ele fala assim: não, vamos, ao invés de a gente matar a ovelha do cara que tem mais ovelhas, do que tem mais gado, vamos matar desse que tem uma só. E Davi falou: poxa, que negócio é esse? Se ira, fica nervoso, raiva. Como que isso pode acontecer? O cara só tinha uma ovelha e o cara manda matar a única ovelha que o cara tinha, Celeste. É igual pegar a Rubi, a única Rubizinha. Logo a Rubi. E ele vira para o profeta e fala assim: esse cara tem que morrer, esse cara tem que pagar 4 vezes mais, que era o que tinha previsto na lei. E Natan vira para ele e fala: pois é, esse cara é você. Esse cara é você. Sabe o que Natan estava dizendo para Davi, amados? Lembra quando você era pastor de ovelha. Lembra de onde você começou. Porque entenda, amados, em nome de Jesus, tem muita gente que fica preso ao passado, estacionado no passado, mas entenda, nós precisamos sempre revisitar as nossas origens, porque a origem faz você não esquecer de onde você veio. A cabeça de Davi naquele momento era uma cabeça diferente, não era mais um menino, era um homem, era um guerreiro, e Natan usa essa história de uma ovelha para lembrar ele e falar assim: cara, olha só, volta lá no pasto. Volta lá quando você era, sabe, alguém que nem o seu pai lembrava de você, porque a Bíblia conta essa história. Samuel chega para ungir um profeta a mando de Deus, porque Saul tinha feito um monte de besteira também, e chega na casa de Jessé e fala assim: me dá os teus filhos, porque Deus mandou ungir um rei aqui. E Jessé faz passar um monte de filhos, esquece, não menciona Davi. Talvez era assim com você também, você não estava nem na fila, mas Deus escolheu você, assim como escolheu Davi.
Porque Davi estava no pátio trabalhando. Davi estava cuidando das ovelhas. Davi tinha um coração de um pastor. Amados, o que faz nós sermos pessoas humildes de verdade é lembrar de onde a gente começou. Porque quando a gente lembra de onde a gente começou, a gente não consegue achar que a gente é mais do que a gente realmente é. Tudo que você aprendeu foi porque um dia alguém te ensinou. Fala a pessoa que está do seu lado, tudo que você aprendeu foi porque um dia alguém te ensinou. E faz a gente pensar nisso. Tudo que você aprendeu, amados, um dia alguém te ensinou. Você pode ser autodidata, mas até para você ser autodidata, você precisa que alguém escreva ou que te dê uma base de estudo. Senão você não consegue aprender. Não é para você ficar olhando o passado, preso ao passado, mas olhar para lá e dizer e falar assim, caramba, de onde Deus me tirou? Eu não era nada. Mas Deus me fez uma pessoa honrada, abençoada, alegre, feliz. Se eu hoje tenho algo na casa de Deus, um ministério, uma liderança, se eu tenho uma família hoje, foi porque Deus me permitiu assim, Deus fez. Tem gente precisando voltar hoje às suas origens. Pastor, qual é a nossa origem, amados? Tem gente que pensa que o céu é o nosso destino. O céu é a nossa origem, porque nós viemos do coração de Deus. O céu não é o nosso destino, o céu é a nossa origem. Nós viemos de Deus e é para lá que nós voltamos. Tudo volta ao seu devido lugar. De onde veio? Se nós somos formados do pó da terra, o nosso corpo no final volta para o pó da terra. Se o peixe ele foi gerado pelo mar, a Bíblia fala, mares, dê os peixes, o peixe quando morre, ele morre dentro do mar. Nós fomos gerados no coração de Deus. Se nós viemos de Deus, nós vamos voltar para a nossa origem é o Senhor. Aleluia! Pode aplaudir bem forte ao Senhor. Tem gente nessa noite precisando voltar às suas origens. Talvez a tua origem chama-se presença de Deus. Talvez a origem que você foi formado pelo Senhor chama-se os pés do Senhor Jesus. Porque, amados, quando a gente olha para isso, a gente fala assim, cara, não tem como eu ser menos do que alguém que sirva alguém, sirva as pessoas. Se Davi tivesse lembrado da origem dele, ele não tinha pecado. Não tinha acontecido o que aconteceu com ele. Infelizmente, tem pessoas fazendo do seu palácio, da sua posição, o seu Deus, quando deveriam saber que quem nos coloca em lugares estratégicos é o Senhor. O Senhor nos coloca no pasto, o Senhor nos coloca nos palácios. O Senhor nos coloca nos lugares mais humildes, assim como o Senhor nos coloca nos lugares mais brilhantes desse mundo. Mas não perca nunca o coração de um pastor. Deus quer te levantar, Deus quer fazer de você alguém, sabe, que faça diferença. Mas nunca perca o seu coração. Nunca deixe com que a soberba domine o seu coração. Porque Davi, por causa das vitórias dele, se perdeu, infelizmente. Volta para a origem. Volta para a origem. Não deixe o sucesso subir a cabeça. Quando Deus te usar, se alegre. Eu aprendi isso com o pastor Jorge. Ele me ensinando, ele falava, Charles, quando Deus nos usa, quando Deus faz algo através de nós, a honra e a glória tem que ser devolvida para o Senhor, todos, sempre. A alegria fica conosco, sim, nós temos que nos alegrar, mas a honra e a glória é sempre do Senhor. Quando você tiver uma vitória, quando você sabe vencer, quando você chegar no lugar top da tua vida, fique com alegria, mas dê a honra e a glória a quem diz direito e ao Senhor. Não esqueça da sua origem. Não esqueça da sua origem. Nós fomos gerados no coração de Deus. Nós viemos de lá e nós vamos voltar para lá. O que Deus quer que a gente faça é fazer o que o ministério pastoral faz, amados. Que é fazer pessoas viverem, não matar pessoas. Davi, infelizmente, esqueceu que ele deveria, ao invés de matar ou mandar matar Urias, fazer viver. Dar condições para aqueles homens. Quando Davi era pastor, ele arrancava a ovelha da boca do leão. Só que infelizmente quando ele se perdeu, ele jogou uma ovelha, uma pessoa que estava debaixo dele para ser comida pelo leão. Isso é muito sério, amados.
Tem gente assim, que esquece, ao invés de fazer viver, mata. Entenda isso em nome de Jesus. Você foi chamado por Deus para ser um agente de transformação de vida. E não estou falando só de matar, sabe, fisicamente não, mas às vezes a gente mata alguém com uma palavra, a gente mata alguém com uma atitude, a gente arrebenta com a vida de alguém por causa de uma coisa errada que a gente faz. A gente não pode fazer isso. João 10:11 diz, pode botar na tela aí, Jesus nos ensina falando, bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Deus chamou você para fazer viver, Deus não chamou você para você matar ninguém. Eu não tenho direito de matar ninguém. Mas se é pastor, não tenho direito de amaldiçoar a vida de ninguém, amados. Se alguém usa esse tipo de artifício, está quebrando a cara, porque o poder da vida e da morte está nas mãos do Senhor. Está aqui, ó. Jesus falando, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Cuidado com o que você diz a respeito de alguém, cuidado com os julgamentos que você faz. Porque quando temos um coração de pastor, nossa preocupação está em fazer as pessoas viverem Cristo. Homens e mulheres que têm isso no coração estão preocupados em fazer discípulos para Jesus e não para si mesmos. Porque se você olhar para mim, amados, você vai encontrar defeitos. Eu não sou perfeito. Não tem como. Você não vai achar perfeição. Você vai achar que homens e mulheres sim, tentando acertar sempre, tentando. Nós vamos buscar isso todos os dias. Mas perfeição você não vai encontrar em mim. Por isso nós estamos aqui fazendo discípulos para Jesus, não para nós. Entenda, nós precisamos ser pessoas preocupadas em amar e não odiar as pessoas que estão ao nosso redor. Precisamos ser homens e mulheres de Deus, preocupados em dar a mão e não empurrar. Precisamos ser pessoas preocupadas em incluir e não excluir. Porque nós vivemos uma sociedade que é pautada cada vez mais nisso. Se eu não vou com a tua cara, eu te excluo, eu te cancelo. Só que o reino de Deus não é isso, amados. O reino de Deus é, vem todos vocês cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Senhor chama a todos, Ele não quer que você permaneça da mesma forma não, Ele quer mudar, Ele quer entrar, quer limpar a sua vida, quer te purificar, mas o Senhor não faz restrição nem acepção de pessoas. Deus nos chamou como igreja para amar, para fazer pessoas viverem e não para matar ninguém, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Não mate ninguém, amado. Não mate. Não mate. Quantas pessoas de forma proposital, talvez você pode fazer sem querer e pedir perdão e resolver, amém, mas de forma proposital, porque infelizmente aconteceu com Davi e acontece com muita gente, amados. Davi deixou o coração dele manchar, ficar maldoso, a ponto de ter a coragem de ter um sangue inocente sendo cobrado na mão dele. Isso é muito sério, amados. Quem somos nós para fazer um pequenino se perder diante do Senhor, uma vida se perder diante do Senhor? A Bíblia diz, sabe o que, amados? Quando Jesus falou, ai daquele que fizer um dos meus pequeninos se perderem, é melhor que você pegue uma bigorna, bota no seu pescoço e se lança num precipício abaixo. Sabe, coisa forte. Fala, caramba, Jesus está falando o seguinte, é melhor que você morra do que você fazer alguém morrer. Isso é muito sério, amados. Que a tua presença, a nossa presença traga alegria para as pessoas, não desconforto. Que a nossa, sabe, nós não podemos ser como os irmãos de José. Os irmãos de José, a Bíblia conta, jogaram José num buraco. Venderam. O irmão não vende irmão, o irmão não joga o irmão no buraco. Irmão levanta, irmão dá a mão. Viva isso para a tua vida. Não queira subir usando, sabe, como plataforma a desgraça de alguém, amados. Deus tem um caminho, um lugar preparado para você. Não deseja, eu não sei porque eu estou pregando isso aqui, mas Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Eu sinto o Senhor. Não queira subir, sabe, tem gente que quer subir mediante ao tropeço do outro. Eu já vi situação assim, amados.
pessoa pagar, fazer o que tivesse que fazer para galgar uma posição, dependendo da desgraça do outro, amado. Deus não chamou você para isso, Deus chamou você, Deus tem um local preparado para você, uma posição estratégica para você. Tem um coração abençoador, humilde. Pastor, fizeram mal comigo, não pague o mal com mal, pague o mal com bem. Pague o mal com bem. Mas fizeram isso comigo, pastor, só Deus sabe, amado. Você acha que a gente não recebe ofensa? Você acha que a gente não recebe ingratidão? Mas Deus não me chamou para ficar remoendo sentimento ruim. Deus me chamou para ser um semeador de amor. Deus não chamou você, não escolheu você para você ser alguém que fique, sabe, propagando coisa ruim. Nós aqui temos que ser os irmãos de Jesus, imitar o exemplo de Jesus. Aqui nesse lugar, eu estava muito feliz aqui hoje pela manhã, amados. A gente fez o bolo aqui da Sofia, todo mundo alegre. Daqui a pouco estava o pessoal tacando glacê nos outros, brincando. Perdeu, Bia. Muito engraçado. Pegaram a caixa ali, brincaram com o rosto da Kátia. Vai, Kátia saiu daqui 10 anos mais nova na esfoliação do glacê. Porque família, quando tá junto, se alegra e brinca. Sadio, quem quiser brincar, enfim, ninguém, né? Família é assim, amados. É assim que a gente tem que viver, com alegria. Você está num lugar que você se sente mal, pesado, não. Aqui é lugar de bênção, aqui é lugar de alegria. Aqui é lugar de irmão ajudar irmão, aqui é lugar de irmã ajudar irmã. Pega na mão de quem está do seu lado e fala: querido, querido, eu não largo a tua mão. Pega na mão de quem está do seu lado, eu não largo a tua mão. Vamos embora. Nós somos a família de Deus, somos a família cara de leão. Aleluia! Não largo a tua mão. Porque é muito sério, amados, quando a gente perde o coração de pastor. Davi, quando Natan começou a contar essa história sem perceber, ele aplicou uma sentença sobre ele mesmo, dizendo o seguinte: Natan, o cara que fez isso tem que sofrer 4 vezes mais, tem que morrer. Natan virou para Davi e falou: você é esse cara, e liberou uma sentença sobre ele. E você vê que a história mostra para a gente, amados, que Davi, muito triste falar isso, mas Davi infelizmente enterrou 4 filhos. Se ele, por causa de um homem, né, sujou a mão com sangue inocente por causa de um homem, ele falou que o cara que isso acontecesse tinha que ser punido 4 vezes. Davi foi punido 4 vezes. Amnon, Absalão, Adonias e esse menino com Betseba morreram. Morreram antes do pai, né? O certo é o filho sepultar o pai, né? A ordem natural das coisas. Mas Davi teve a tristeza de ver 4 filhos morrerem. Um dos seus filhos estuprou a própria irmã. O outro ia dar um golpe nele para tentar tomar o trono dele. Sabe, amados? Por que eu estou falando isso, pastor? Porque muitas das vezes, sem a gente perceber, nós somos julgados pelo padrão que a gente usa para julgar os outros. Nós somos craques em apontar o erro do outro. Mas entenda que Deus não... A balança, amados, pesa no mesmo peso para você. Então, não julgue, não aponte, porque da mesma forma que você faz, você vai ser... Não adianta, deixa eu dar um exemplo aqui. Tem gente que quer, sabe, ser perdoado. Não, eu quero que me perdoe, que me, sabe, que libere meu coração, mas não, quando precisa exercer perdão, não consegue exercer perdão. Só consegue perdoar quem um dia foi perdoado, amados. Porque sabe que foi perdoado pelo Senhor. Só consegue exercer misericórdia quem um dia precisou da misericórdia. Se você quer ter um padrão, se você quer colocar uma régua na tua vida, na tua liderança, sabe, alguma área da tua vida, se isso você quer colocar, lembre que essa mesma régua que você coloca, você também vai ser medido por ela. A mesma régua que nós colocamos sobre as pessoas, um dia vai nos medir. A vida é como um bumerangue, não é do Instagram não, um bumerangue que vai e volta. O que você faz, volta para você. Por isso te aconselho, exerça misericórdia, porque um dia a misericórdia vai te alcançar. Perdoe, porque um dia o perdão te alcançou e vai continuar te alcançando. Pratique bondade, porque a bondade vai te alcançar. Agora, se você semeia coisa ruim, a coisa ruim vai te alcançar, irmão. Semeadura é lei bíblica.
Se você planta maçã, você vai colher maçã. Se você planta laranja, você vai colher laranja. É a única lei, amados, que não precisa, sabe? Deus já decretou a lei da semeadura. O que o homem plantar, o homem vai colher. Pratique o bem, amados. Davi, infelizmente, ele se tornou um líder, né, com a cabeça de gestor, uma cabeça de general, uma cabeça de esfera, mas perdeu o coração. Natan foi lá para dizer para ele: Davi, você tem coroa, você tem espada, você tem exército, você tem palácio, você tem dinheiro, você tem a mulher que você quiser, desde que não seja de alguém, mas infelizmente você perdeu o coração de pastor. Mateus 7, versículo 2, pode colocar na tela aí, meninos, por favor. Nós não podemos perder o coração humilde, um coração sincero, porque um coração sincero, um coração humilde, o Senhor não rejeita. Mateus 7, versículo 2, pode colocar na tela aí, por favor. Pois da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados. A medida que vocês usarem, também será usada para medir vocês. O Senhor Jesus nos ensina isso. E se mesmo diante disso tudo, você chegou aqui nessa noite dizendo: pastor, por algum motivo da minha vida, por alguma coisa que aconteceu, eu me senti assim, como Davi, perdendo o coração. O Senhor é tão misericordioso, tão bondoso, que hoje Ele está te dando uma oportunidade de você se arrepender e alinhar o seu coração. Davi, no versículo 13, disse: eu pequei contra o Senhor. Reconheceu o pecado dele. E Natan disse: Davi, o Senhor perdoou o teu pecado, você não vai morrer. Deus chamou você aqui nessa noite para dizer que o Senhor tem poder para perdoar os seus pecados. Você não vai morrer. Eu estou falando fisicamente, estou falando espiritualmente, estou falando na tua vida profissional. Pastor, eu deixei me levar demais, perdi minha família, o Senhor é poderoso para restituir. Pastor, eu deixei crescer demais, eu perdi o meu emprego, o meu trabalho, eu perdi meu carro que eu tinha. O Senhor é poderoso para te dar infinitamente mais. Só precisa reconhecer, só precisa se arrepender. Davi fez isso, amados. Talvez o pecado pode gerar consequências, como gerou com Davi, como eu falei aqui. A vida familiar dele ficou muito bagunçada. Filho tentando matar ele, filho estuprando a outra filha. Sabe, uma série de coisas. Enterrar 4 filhos, amados. Quem é o pai e a mãe que teve a tristeza de enterrar um filho, imagina você enterrar 4 filhos. Infelizmente foram as consequências que vieram sobre Davi, mas algo que nós podemos dizer sobre Davi, amados, a Bíblia define ele o homem segundo o coração de Deus, porque era um homem sincero, ia diante do Senhor e reconhecia os seus erros, e o Senhor perdoou. O Senhor achou graça em Davi. Volte a ter um coração de pastor. Volte hoje a ter um coração humilde, de alguém que reconhece que sem o Senhor você não é nada. Volta às primeiras obras que você fazia. Apocalipse 2, versículo 5, para a gente encerrar. Volta hoje. Acerta a tua vida hoje. O Senhor quer usar você, o Senhor que tem um propósito na tua vida. Deus não ia chamar você aqui à toa, amados. Deus não ia marcar esse encontro com você aqui, não. A gente não veio aqui só para apresentar o Luca e a Maria, não. Nós viemos aqui porque o Senhor marcou um encontro conosco aqui nesse lugar. Lembra de onde você caiu, arrependa-se, pratique as obras que você praticava no princípio. Esse é o segredo para você viver e ter um coração de um pastor. Esse é o segredo para você experimentar de verdade. Pastor, a gente pensa muitas vezes que pastor é só quem tem o título. Não, amados. De alguma forma todos nós temos um chamado de pastorear, porque pastorear é cuidar. Você cuida da sua vida, você cuida da vida de alguém. Você é um pastor muitas das vezes na sua casa, no seu trabalho, sem você perceber. Quando a gente fala do âmbito de igreja, é uma responsabilidade muito grande. A gente pensa às vezes o glamour, não é glamouroso. É dom, como falou aqui, é ministério, é serviço. Mas Deus quer também que você tenha esse mesmo coração. Porque ser pastor é entregar a sua vida para servir ao próximo. É ser chamado, mesmo quando você talvez não se sinta capaz. É ser fortalecido todos os dias e levantado por Deus.
é doar-se de coração e não medir esforços para estar presente. É muitas das vezes abrir mão do seu descanso e de tempo com a sua família para socorrer a família de alguém. É ajudar quem está sangrando por dentro, mesmo quando muitas das vezes você mesmo está ferido. É guardar sua vida em pureza todos os dias. É manter a paixão por Jesus maior do que a paixão por qualquer outra coisa desse mundo. É buscar viver em integridade e santidade. É estender a mão e oferecer ajuda, sem esperar absolutamente nada em troca. É visitar, sentar à mesa, ouvir histórias e dar às vezes os mesmos conselhos com paciência e amor, até que haja transformação. É orar com todas as forças, crendo na restauração. É sair da zona de conforto e abraçar a missão que o Senhor nos deu. É perdoar quando a dor do abandono tenta ferir o nosso coração. É se mover em missão sem ter a garantia de como será o amanhã. É dar um abraço e oferecer conselho por quem você acabou de conhecer. É ser deixado para trás tantas vezes por quem você amou, estendeu a mão e ajudou. É lidar com a dor da ingratidão sem se deixar amargurar. É ser abraçado pela palavra amiga e sincera daquela ovelha mais improvável, que nem imaginava que era aquilo que você precisava ouvir naquele dia. É não recuar quando o inimigo tentar te intimidar, mas fixar os seus olhos na eternidade. É chorar muitas das vezes bem quieto no secreto e se lançar aos pés do Senhor. É receber o consolo do bom pastor. É pensar em desistir algumas vezes, mas mesmo assim nunca largar a mão do arado. Porque a missão que nós temos é maior do que a nossa própria vida. É receber o refrigério e o fôlego de vida do Espírito Santo. E é repetir tudo isso quantas vezes forem necessárias, até que venha o Senhor e o seu reino sobre a terra. Ser pastor. Isso é ser pastor. Que Deus nos ajude. Não importa como você chegou aqui, não importa como o que passou até hoje na tua vida. Eu sei que o Senhor está tocando no meu coração e no teu coração nessa noite, para que nós tenhamos um coração de um pastor. Eu quero orar junto com você. A única pergunta que eu preciso fazer aqui é você que hoje quer falar: Senhor, eu quero nessa noite entregar a minha vida para Ti. Quero nessa noite dizer: Senhor, eu quero que o Senhor entre no meu coração e faça o meu coração ser um coração assim todos os dias da minha vida. Não importa como você chegou aqui, amados. O que importa é que o Senhor marcou um encontro com você. Só quero orar por você. Pedir para toda a igreja ficar de pé comigo nesse momento. E se você quer receber essa oração, você sente esse chamado do Senhor para essa noite, que você viesse até aqui à frente, eu quero orar por você.